Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 21 de outubro de 2025. A Alemanha tenta modernizar sua rígida cultura de sepultamentos. Parte 2. Alguns estados alemães começam a permitir que pessoas mantenham urnas funerárias em casa ou espalhem cinzas na natureza ou ainda encomendem diamantes memoriais. Mas alguns políticos temem impacto no futuro de cemitérios. Os estados alemães da Renânia-Palatinado e da Saxônia-Anhalt modernizaram recentemente suas regras sobre sepultamentos. O primeiro deles permitirá a partir de 1º de outubro que cinzas possam ser espalhadas nos rios Reno, Mosela e Sarre. Até então, essa prática era proibida em toda a Alemanha. Depois de mais de 42 anos, criamos uma abordagem que concilia as ideias e desejos individuais com um ato digno de despedida, afirmou o secretário de Saúde da Renânia-Palatinado, Clemens Oschi. Aprovada pelo governo estadual formado pelo Partido Social Democrata, SPD, Verdes e Partido Liberal Democrático, FDP, a nova legislação da Renânia-Palatinado também completa a possibilidade de manter em casa a urna com as cinzas do ente querido, outra inovação, ou espalhá-las pelo jardim. A Renânia-Palatinado e da Saxônia-Anhalt também permitiram a criação de diamantes memoriais a partir de cinzas. Esses diamantes sintéticos são produzidos em altas temperaturas a partir do carbono extraído das cinzas. Esse processo foi introduzido na Suíça há 2 décadas e vem ganhando popularidade nos últimos anos. A mudança, porém, não agradou a oposição conservadora da Renânia-Palatinado. Deputados estaduais da União Democrata Cristã, DU, alegam que a modernização pode causar a extinção de cemitérios. O secretário Oschi chegou a ser chamado de coveiro por um deputado rival durante o debate na Assembleia Legislativa. Também houve críticas das igrejas cristãs. O bispo católico de Mainz, Peter Kohlgraf, disse numa entrevista à emissora pública ZDF que ninguém saberia realmente o que acontece com os restos mortais guardados em casa. Detesto pensar em urnas esquecidas numa mudança ou em joias feitas de cinzas perdidas, pontuou Dorothee Ust, presidente da Igreja Luterana no Palatinado. Leis funerárias ultrapassadas. A Associação Alemã de Agências Funerárias, BDB, na sigla em alemão, que representa 90% das cerca de 5.000 empresas do setor, vem lutando por mudanças na legislação. Para o secretário-geral da associação, Stefan Neuser, as novas leis estaduais consagram a vontade da população. Neuser contou que frequentemente parentes enlutados expressavam para as empresas da associação o desejo de manter urnas funerárias em casa ou de criar uma joia com as cinzas do ente querido para guardar de lembrança. A cultura funerária que temos na Alemanha mudou muito nos últimos anos. Cerca de 3/4 dos mortos na Alemanha são cremados. Assim, apenas 1 em cada 5 mortos é enterrado no país. Com as urnas ocupando um espaço bem menor, contratos de locação de terreno de apenas 10 anos e custos de manutenção cada vez maiores, os cemitérios estão desaparecendo em todo o país. Nos cemitérios de Berlim, por exemplo, uma área equivalente a 476 campos de futebol está atualmente vazia, segundo um relatório de 2024 da Universidade Técnica da capital alemã. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, esclarece sobre a situação da alma após a morte e a comemoração dos mortos, nas questões 320. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles os que lhes foram caros na terra. Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. 321. O dia da comemoração dos mortos é, para os espíritos, mais solene do que os outros dias. Prestam-se para ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos.
Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer, mas o de finados é, para eles, um dia especial de reunião junto de suas sepulturas. Nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior, em tais lugares, o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos, se pudessem tornar-se visíveis? Sob a que tinham quando encarnados 322. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles. Que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. 323. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa. Aquele que visita um túmulo pode manifestar, por essa forma, que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior desse pensamento. Já vos disse que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que seja feita com o coração. 324. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à sua inauguração, e experimentam algum prazer nisso. Muitos comparecem a tais solenidades, quando podem, porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. 325. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de ser enterradas antes num lugar do que noutro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele pedaço de terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família. Não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos. Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens, mais concentradas se tornam suas recordações. 326. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestem aos despojos mortais? Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficais sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material experimentam um grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo. 327. O espírito assiste ao seu enterro. Frequentemente assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa, se ainda está perturbado, lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas ao seu enterro. Mais ou menos, conforme o sentimento que exanime. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre se partilham os bens por ele deixados o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. 329.
o instintivo respeito o que, em todos os tempos entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura. É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de outubro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.